Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 6 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. A aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da reação e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas rosa e azul do íons cobalto. Aqui temos a reação química que acontece na presença aí desse íons de cobalto. Percebemos aqui que nesse caso aqui no reagente permanece a cor rosa nos íons cobalto e aqui permanece a cor azul. Isso aqui acontece com aqueles galinhos que existe há algum tempo atrás para poder indicar se há uma possibilidade de chover ou de não chover no dia. O que acontece é que naqueles galinhos que indica a umidade, quando ele está úmido, com bastante moléculas de água, indica que há uma possibilidade de chuva. E quando o galinho fica na cor azul, é porque as moléculas de água foi retirada, ou seja, o tempo está seco, não tem umidade e não tem possibilidade de chuva. Essa equação química representada aqui, ela é uma reação endotérmica, porque a variação de entalpia é 120 calorias por mol. Quando a variação de entalpia é maior do que zero, vai ser endotérmica. Temos aqui, identifique a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema que favorece a formação da solução de cor azul. Então, a cor azul é aqui o sentido direto, é o lado direito, ou seja, do lado esquerdo para o lado direito é o sentido direto. Letra A, diminuição da concentração de íons cloro, ou seja, se eu diminuir a quantidade aqui de íons de cloro, vai formar mais cloro, que é o reagente, diminuindo aqui vai formar mais reagente, e o sentido vai ser no sentido inverso. Sentido inverso é esse lado aqui, o lado esquerdo. Então, direto é do lado esquerdo para o direito e do lado direito para o lado esquerdo vai ser o lado inverso. Então, não vai favorecer a formação da solução de cor azul. Adicionando uma substância aqui no reagente, vai favorecer para mais reagente. Então, não é a alternativa A por isso. B. Diminuição da temperatura. Quando diminui a temperatura de um sistema, ele favorece o sentido inverso. Então, o sentido inverso é da direita para a esquerda, que é aqui nesse caso aqui vai ser exotérmica. Essa equação química é uma reação endotérmica. Se é endotérmica, aqui vai ser o contrário. Da direita para a esquerda vai ser exotérmica. E quando diminui a temperatura, favorece a reação exotérmica. Por isso que não vai ser a letra B. Lembrando que algumas vezes vai favorecer o sentido inverso, outras vezes vai favorecer o sentido direto. O que vai depender é se a reação ela é endotérmica ou exotérmica, pois toda vez que diminui a temperatura, favorece a reação exotérmica. Nesse caso, é o lado inverso, da direita para a esquerda. E nós estamos procurando aquele equilíbrio que vai favorecer a formação dessa solução de cor azul. Diluição da solução. Quando dilui a solução, significa que vai aumentar o solvente. O solvente é o quê? Água. Está aqui, ó, H2O. Então, o solvente é água, não favorece deslocamento, porque a água ela é uma constante. Não tem como eu aumentar ou diminuir uma concentração de água. Letra D. Aumento da concentração de água. Não tem como concentrar água. Deixar a água forte, deixar a água fraca, não tem como. Então, a letra E vai ser a alternativa correta, que é com a adição de cloreto de sódio aquoso,
vai favorecer a formação da solução de cor azul. Os íons cloro, se eu adicionar esses íons de cloro, vai fazer com que consome mais cloro aqui na reação, no reagente, favorecendo o sentido direto para a formação da solução de cor azul e água. Atividade 2. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por meio do processo de extração. O lapachol é uma da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica. Está aqui a estrutura enólica do lapachol. Essa hidroxila ligada aqui nessa vértice desse carbono faz com que ele seja uma estrutura enólica. O pKa é igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Então, aqui é a estrutura do lapachol. Eu fiz aqui um resumo para mostrar para vocês a respeito dessa atividade. Para o lapachol sair da fase orgânica e ir para a fase aquosa, é necessário colocar o mesmo em contato com uma substância básica. Ou seja, o lapachol ele tem propriedades ácidas, por isso tem que colocar ele em contato com uma substância básica para que ele possa produzir um sal, a fim de produzir um sal, uma vez que o sal é solúvel em água. Quando esse sal, que vai ser solúvel em água, fica fácil de fazer a extração do referido, uma vez que o lapachol tem característica ácida. Quanto maior o Ka, mais forte será o ácido. O Ka é a constante de acidez, então indica que esse lapachol ele é uma substância ácida e o ácido ele vai ionizar e a base vai dissociar. Temos aqui as seguintes perguntas. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Então, para extrair esse lapachol da serragem do IP, deve-se adicionar uma substância básica. Quando tiver em contato com essa substância básica, vai produzir um sal. E o sal, em seguida, vai ser em contato com uma fase aquosa, que é água, nesse caso, ele vai dissolver nessa água e depois, a partir daí, sim, é que vai fazer o processo de filtração para extrair esse lapachol. Então, a alternativa A tem solução de Na2CO3 para formar um sal de lapachol. Essa substância aqui, ela tem característica básica. Então, se ela é uma substância básica, então vai se adicionar essa solução aqui, sim. Vai adicionar essa substância na serragem do IP com o objetivo de extrair o sal de lapachol. As outras 4 alternativas são falsas devido não ser uma substância com característica básica. Na B, solução tampão ácido acético, ou seja, que é um ácido. Se o lapachol ele já é ácido, então não deve misturar com mais ácido, e sim com uma substância base. Então, ácido acético e acetato de sódio, ele tem pH 4,5. Então, quando o pH é menor do que 7, então temos características ácidas. Então, com esse pH, as substâncias são ácidas. Então, não vai ser solução de ácido acético, nem ácido de sódio, nem acetato de sódio. Letra C. Solução de NaCl a fim de aumentar a força iônica do meio. O NaCl ele é um sal neutro. O pH dele ele não se encontra nem ácido e nem base. Por isso, não vai ser NaCl. D. Solução
de Na2SO4 para formar um par iônico com Lapachol. Não, essa substância aqui, ela também é neutra, então não vai fazer com que extraia o Lapachol. E letra E, solução de HCl. HCl é ácido clorídrico, é um ácido muito forte. Então, a fim de extrair por meio da reação de ácido-base, vai extrair por meio da reação ácido-base, mas esse daqui é ácido. Então, ácido com ácido não vai dar certo. Teria que ser ácido, que é aqui o Lapachol, e a base, no caso aqui que vai ser usada, vai ser esse daqui. Atividade 3. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Entre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então, gente, chuva ácida tem a ver com ácidos. Então, o que é, na verdade, a chuva ácida? São os gases poluentes que ficam lá na atmosfera, e aí quando vem a chuva é água, H2O. Então, H2O, em contato com esses gases que ficam lá em cima, vai produzir ácido. Então, isso aí dá o nome chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa. Solução aquosa quer dizer uma substância na presença de água, contendo uma substância adequada. Considere para as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Então, aqui temos 5 substâncias. Aqui o equilíbrio em solução aquosa, ou seja, é essa substância que é o fenol, com água, dá o equilíbrio em solução aquosa. Então, quando ela produzir o hidrônio, que é H3O+, ela está ionizando. E quando a substância, que aqui no caso a piridina mais água, ela vai produzir a hidroxila, então falamos que ela está dissociando. Então, ioniza hidrônio, dissocia a hidroxila. Quando ela dissocia, formando a hidroxila, podemos dizer que ela está em meio básico, ou seja, ali está sendo uma base. Então, essas 3 substâncias aqui, ó, a piridina, metilamina, hidrogênio fosfato de potássio, todas as 3 dissociam, porque na presença de água, elas vão produzir aqui, elas vão gerar aqui essa hidroxila. E essa 5ª substância está produzindo aqui o hidrônio. Então, ela está ionizando. Aqui são as constantes de basicidade. A constante de basicidade dela quer dizer de base. Então, o valor da constante de equilíbrio de cada uma está aqui. E aí, pergunta-se, entre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o... Então, primeiro passo, se a chuva ácida são gases dióxidos ácidos que ficam na atmosfera, a gente tem que saber quais são esses gases. Então, anotei aqui os principais. Os gases que produzem a chuva ácida são os óxidos ácidos, que é o CO2, o gás carbônico, o mais conhecido. Porém, o que produz mais a chuva ácida são esses óxidos aqui, ó, de enxofre e o de nitrogênio. Eles, em contato com a água da chuva, vai produzir ácidos, daí o nome chuva ácida. Para neutralizar um ácido, deve submeter o mesmo, esse ácido, a uma base. Então, quando temos base e ácido, vai produzir sal e água. Então, vai neutralizar. Aqui eu fiz uma reaçãozinha, uma equação simples, explicando a reação. Que um ácido mais uma base vai produzir sal e água. É a forma de neutralizar. Então, qual dessas substâncias nós vamos utilizar para neutralizar esses gases óxidos que ficam aqui na atmosfera? Então, quando queima o pneu para gerar aí essa energia, para não jogar esse poluente para a atmosfera,
vamos fazer o borbulhamento dos gases produzidos aqui da queima desse pneu. Com qual das 5? Primeiro, os que dissociam são a piridina, metilamina e o hidrogênio fosfato de potássio, produzindo aqui a hidroxila. Os valores deles, esse aqui, a base a potência dele é -9, esse é -4 e esse -2. Então, nós vamos escolher o maior, o que tiver maior constante de equilíbrio é que vai ser o que vai ter maior eficiência. Então, lembramos que quando o número é negativo, o menor se torna maior. Então, onde tem aqui 10 a -2, vai ser o maior. Então, aquele que vai ser capaz de remover com maior eficiência esses gases poluentes da queima do pneu vai ser o hidrogênio fosfato de potássio, pois ele apresenta o valor de constante de equilíbrio maior do que a metilamina e a peridina. Então, a letra correta vai ser a letra D. Então, entre as três substâncias, piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio, aqui vai melhor remover com eficiência esses gases poluentes da queima do pneu, vai ser o da alternativa D, hidrogênio fosfato de potássio, pois ele tem a maior constante de equilíbrio, onde é menos, o de cima aqui é -9, -4, -2. O negativo, o menor se torna o maior. Atividade 4. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes em corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Um perigo, né, pessoal? As indústrias geralmente fazem isso. Pega seus restos ácidos do que é utilizado na indústria e acaba descartando nos rios e lagos, atrapalhando o equilíbrio ambiental. Mas para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então, aqui eu citei apenas a primeira equação, que essa reação é carbonato de cálcio na presença do gás carbônico ou dióxido de carbono mais água, vai produzir ou formar íons de cálcio, né? Os cátions, aqui positivo, e os ânion, bicarbonato. E aqui nós temos aqui a reação 3, reação 2, reação 3 e reação 4 com as suas constantes de equilíbrio. 3 vezes 10 a -11, 6 vezes 10 a -9 e 2,5 vezes 10 a -7. Agora pergunta-se, com base nos valores das constantes de equilíbrio nas reações 2, 3 e 4, no caso essas três aqui, constantes de equilíbrio, a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, foi informado as constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4. Agora, quer saber qual é a constante de equilíbrio para a reação 1? Então, nós vamos fazer isso aqui através dos princípios da lei de Hess. Eu copiei aqui na folha para facilitar o entendimento e ser mais rápido. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é chegar na reação 1. Então, a reação 1. E uma outra observação é lembrar dos princípios da lei de Hess. A gente já viu nas correções de outros PETs anteriores a este, o processo. Então, o primeiro passo é... Aqui eu tenho no reagente o carbonato de cálcio. Eu devo procurar ele aqui nessas três reações, onde que ele está. Então, ó, eu observo que o CaCO3, ele está aqui, ó, na equação química 3. Então, eu vou repetir essa equação química toda aqui abaixo. Então, ó, CaCO3, cálcio, o carbonato aqui e o só. Então, eu repeti toda ela aqui, ó. Do mesmo jeitinho, a equação 3 está toda repetida aqui.
Agora aqui, o próximo, CO2. Onde que eu vou achar CO2? O CO2 aqui ele ainda está como reagente, ou seja, da seta para o lado esquerdo. Então, aqui não, aqui sim. Então, eu vou pegar toda essa equação 4 e reproduzir ela aqui, ó. Tá aqui a equação 4 toda reproduzida. A água também aqui está como reagente, está do lado esquerdo da seta. Onde que a água está? Que não, sim. Então, é a mesma equação química. Tá ela aqui, ó, equação 4. Próximo passo, agora no produto, eu tenho cálcio 2+, o íon cálcio. Aqui não está, aqui ele está. Então, a equação 3, eu vou repetir ela, eu vou fazer ela. Como eu já fiz ela aqui, ó, como ele já aparece aqui como produto, não precisa eu fazer mais. Vamos olhar mais. Agora aqui, ó, HCO3. O HCO3, lembrando que é 2 moléculas de HCO3. Onde que eu vou achar isso aqui? Então, ó, eu tenho ela aqui, ó, como reagente. E olhando aqui, eu tenho ela aqui, ó, no produto. As 2 moléculas eu achei, só que aqui ela é reagente e aqui é produto. Onde ela é reagente, eu vou fazer a inversão dela. Eu vou colocar o contrário. Esses 2 aqui que é produto, eu vou colocar no reagente. E esse aqui que é reagente, eu vou colocar no produto. Então, a equação 2, ela está aqui, ó, invertida. Lá na atividade, esses 2 aqui é produto, eu coloco como reagente. O HCO3 lá está como reagente e aqui eu coloco como produto. Se eu invertir a reação química, o Kc também vai inverter, que é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio da reação 2, aqui, ela é 3 vezes 10 a menos 11. Então, agora eu vou inverter isso aqui. Eu vou pegar 1 e dividir por 3 vezes 10 a menos 11. Então, tá aqui, ó. Então, é 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11. E a outra molécula de HCO3? A outra molécula de HCO3, ela já está aqui na 4, na reação 4. Então, tá aqui, ó, na reação 4, aí eu só deixo do jeito que já está. Agora eu vou fazer o seguinte, tudo que tiver no reagente e no produto, eu vou cortar. Então, ó, CaCO3 tem no reagente, no produto não tem. Então, deixa. O Ca2+, tem no produto e não aparece no produto. Então, deixa. O CO3, 2-, aparece no produto e aparece aqui também no reagente. Se aparece no produto e no reagente, eu corto. O CO2 não aparece no reagente e produto, só aparece aqui no reagente, então deixa. Água só aparece no reagente, não tem no produto, deixa. O H+ aparece aqui no produto e aparece aqui também no reagente. Então, corta no reagente, corta no produto. HCO3 só aparece no produto, deixa, é assim que acontece. Agora, qual é o motivo dessa inversão? É achar as 2 moléculas de HCO3, que é essa daqui, ó, HCO3. Agora eu vou pegar o que sobrou, que vai ser igual à primeira equação química. O CaCO3 sobrou, tá ele aqui. O C2+ sobrou no produto, ele aparece aqui também no produto. O CO2 aparece aqui no reagente, ele aqui também está no reagente. H2O está no reagente, aqui também está no reagente. HCO3- está no produto, aqui está no produto. Aqui tem 2 moléculas, aqui eu só achei uma, mas a outra está aqui, ó. Então, 1, 2. Então, é 2 vezes esses átomos aqui. Então, eu peguei essa mesma equação química da reação 1 e reproduzi aqui, para mostrar que é a mesma coisa.
Então, agora, o próximo passo, eu vou multiplicar a constante de equilíbrio dessa equação é eu multiplicar as constantes 2, 3 e 1. Então, a constante 2 é 6 vezes 10 a menos 9, está aqui. A constante 3 é 2,5 vezes 10 a menos 7, está aqui. E a constante 1 é 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11. Está aqui o 1, o 3 vezes 10 a menos 11 está aqui. Agora, para efetuar o cálculo, 6 vezes 2,5 é 15. 15 vezes 1 continua 15. Menos 9 vezes menos 7, eu somo 9 com 7, que dá 16, e conservo o sinal de menos. Dividido por 3 vezes 10 a menos 11, está aqui. Então, 5 vezes 10, aqui eu tenho menos 16 dividido por menos 11, e está sendo potência. Para fazer divisão de potência, eu pego a potência de cima menos a potência de baixo. Então, esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula. Então, eu tenho que colocar ele. A potência de cima é menos 16 e a potência aqui de baixo é menos 11. Então, é menos 16 menos 11. Menos vezes menos é mais. Menos 16 mais 11 é igual a menos 5. Então, a constante de equilíbrio da primeira equação química representada aí. Então, a constante de equilíbrio da reação química representada na equação 1 vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 5. Esse valor ele é encontrado na alternativa B. Atividade 5. Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol por litro dos ácidos listados a seguir, designados por 1, 2, 3 e 4 e seus respectivos Ka, que é constante de acidez. Ácido, fórmula Ka. Aqui temos os ácidos, 4 ácidos, as suas respectivas fórmulas e aqui seus respectivos Ka, que é constante de equilíbrio de acidez. Como será a concentração de H+? Então, uma coisa é, se todos os ácidos estão a uma concentração 0,1 mol por litro, então significa que todos apresentam as mesmas concentrações. E aqui, através da constante de acidez, temos os valores e quanto maior for o valor de Ka, mais ionizado o ácido está. Maior vai ser a quantidade, a concentração aqui do H+. Então, maior constante de acidez, mais forte será o ácido. Então, para analisar qual é o mais forte, nós vamos analisar qual é o maior. Todos apresentam a potência negativa, menos 5, menos 3, menos 2 e menos 1. E, para isso, nós vamos observar. Quando se trata de número negativo, o menor se torna maior. Então, o menos 1 é maior que menos 2, menos 3 é maior do que menos 5. Então, o maior Ka vai ser aqui do ácido tricloroacético, 2,3 vezes 10 a menos 1. Então, a letra A, ó, maior na solução do ácido 4, corretamente, vai ser a letra A. Letra B, maior na solução do ácido 1, não, o ácido 1 está menos 5, está bem distante do zero, né? Quando se trata de número negativo, quanto mais próximo do zero, maior vai ser aquele número. Letra C, a mesma nas soluções do ácidos 2 e 3. Então, 2 e 3 temos diferença. Aqui é menos 3, aqui é menos 2, aqui é 1,3, aqui é 5. As mesmas nas soluções 1, 2, 3 e 4. Não, todos os Ka são diferentes um do outro. Menor na solução do ácido 4. Não, no ácido 4 vimos que é maior. Pessoal, finalizamos a correção da semana 3 do PET 6 do segundo ano. Deixe aqui o meu abraço de longe a cada um de vocês. Curtam esse vídeo se gostou e
Não esqueça de deixar os comentários para melhor entendimento e compreensão de vocês.